Há aproximadamente 450 mil anos atrás, uma civilização extraterrestre de um planeta distante teria desembarcado aqui na Terra. Eles eram seres gigantes, inteligentes e com tecnologias muito mais avançadas do que qualquer coisa que poderia existir naquela época. E há quem diga que esses seriam os verdadeiros deuses, deuses extraterrestres que teriam criado e desenvolvido os seres humanos. Conheçam então hoje a história dos Anunnaki, o maior segredo da história da humanidade. Seriam esses, os Anunnakis, os criadores da raça humana. Será mesmo? Vocês vão descobrir isso no vídeo de hoje. Mas antes já sabe, né? Se ainda não é inscrito, clique agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vai deixando o joinha aí porque não custa nada pra vocês e pra gente tem um valor enorme. Agora, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E para começar esse vídeo de hoje, precisamos voltar para as aulas de história. E vamos falar então da primeira e mais avançada civilização aqui da Terra, os Sumérios. Para quem não sabe, esses povos, que seriam um dos primeiros e os mais inteligentes, tinham conhecimento sobre astronomia, arquitetura, medicina e matemática. Mas como que eles sabiam essas coisas? Galera, lá na Idade da Pedra, eles já tinham dados concretos e precisos sobre o Plutão, um planeta que só foi descoberto em 1930. E os caras lá antigamente já tinham conhecimento sobre ele. Além disso, eles desenvolveram um sistema de agricultura, sistema de comércio, leis e até mesmo eles tinham um sistema político. Eles também foram os criadores da escrita cuneiforme, que foi a primeira escrita do mundo. E eles faziam suas escritas, seus desenhos, em tábuas de argila. E foi daí então que partiu os primeiros registros do maior mistério da humanidade e também de toda a sua criação, as misteriosas tábuas de argila. Como vocês estão vendo, essa história é muito antiga, mas ela foi descoberta lá em 1849, quando alguns historiadores encontraram 14 tábuas de argila lá na Mesopotâmia com escritas cuneiformes, que para quem não sabe, essa seria a mais antiga forma de escrita. O historiador e linguista Zecharia Sitchin passou mais de 30 anos traduzindo essas placas e publicou as traduções em uma série de livros, chamada de As Crônicas da Terra. Segundo as traduções, esse historiador descobriu que as 14 tábuas contavam sobre uma raça de alienígenas que teria vindo para a Terra e pousado no Golfo Pérsico para explorar o ouro. As tábuas descreviam esses alienígenas como os Anunnakis, que significam aqueles que desceram do céu. Segundo as tábuas, então, eles teriam colonizado o nosso planeta e criado a raça humana através de alterações genéticas. Como assim? Então foi descoberto a verdadeira origem de como os humanos foram criados? De onde vieram esses Anunnakis e quem seriam eles? Os Anunnaki. Como já falamos, galera, foram os sumérios que escreveram essas 14 tábuas que conta a história dos Anunnakis, uma raça alienígena que teria vindo para a Terra e criado os humanos. Os sumérios eram povos muito inteligentes, e por isso então que eles teriam escrevido essas tábuas, pois eles com certeza sabiam de muita coisa. E de acordo com os conhecimentos dos sumérios, a história da Terra teria começado com a colisão de dois outros grandes planetas, o planeta Nibiru com o planeta Tiamat. Nibiru, que é chamado hoje pela NASA de planeta X, que é um possível planeta que pode fazer parte do nosso sistema solar, mas que possui uma órbita bem maior do que os demais planetas. E é por isso então que ele pode ser um planeta desconhecido e cheio de mistérios. Segundo os sumérios, há muitos anos atrás, antes da Terra existir, no lugar da Terra não existia a Terra, e sim um planeta muito maior chamado Tiamat. Então, segundo os sumérios, algumas luas de Nibiru colidiram com Tiamat, que acabou se dividindo em duas partes. Uma das partes se tornou a Terra e um outro pedaço se fragmentou, criando então um enorme cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Então, devido a essa colisão, Nibiru acabou criando sua própria órbita, passando perto da Terra somente a cada 3.600 anos. E é justamente então nesse ponto da história em que os Anunnakis aparecem, pois teoricamente o seu planeta estava passando por problemas gravíssimos, que poderia até causar a extinção dos Anunnakis. Qual era o planeta em que eles viviam? Nibiru, galera. Segundo essas tábuas sumérias, depois que as luas se bateram e Nibiru mudou sua órbita, a atmosfera do planeta começou a se deteriorar e tornou impossível a vida no local. Então, para restaurar a atmosfera do planeta, os Anunnakis que moravam em Nibiru precisavam de um elemento muito forte para restaurar a atmosfera. Esse elemento era o ouro, e eles precisavam então de um local onde teria muito ouro em excesso. E de todo o sistema solar eles decidiram então vir até o planeta Terra, para assim extrair o nosso ouro. As tábuas ainda contam que o governante de Nibiru era Anu, chamado também do Senhor das Alturas, e ele tinha dois filhos, Enki e Enlil. E o primeiro a comandar as expedições mandadas para a Terra foi o filho Enki.
Enki. Ao chegar aqui na Terra, a primeira coisa que Enki fez foi criar uma estação de mineração chamada Eridug, lá no Golfo Pérsico, que ficaria entre a Arábia e o Irã. Mas os Anunnakis, galera, não vieram sozinhos. Eles trouxeram outra raça juntos, que eram seus escravos. E esses escravos eram chamados de Ididi. E eles vieram para a Terra para fazer toda essa exploração e tudo mais, antes mesmo de qualquer vida evoluir aqui na Terra. Até mesmo os próprios sumérios nem existiam. A Terra estava meio que desenvolvendo ainda, depois de todo o impacto e toda a catástrofe ter acontecido. Mas então agora vamos voltar contando a história dos Anunnakis aqui na Terra, junto com seus escravos Ididi, para explorar o ouro. Os Ididis eram os que mineravam o ouro para os Anunnaki, mas depois de alguns séculos trabalhando como escravos, os Ididi teriam se rebelado contra os Anunnakis. Eles acharam que poderiam vencer os deuses, mas na verdade não podiam, e a sua raça quase foi aniquilada pelos Anunnakis, que depois dessa rebelião acabaram ficando sem escravos, então sem ninguém para minerar o ouro. Então foi aí que Anu, o deus, o governante dos Anunnakis e do planeta Nibiru, mandou seu filho Enki criar geneticamente uma nova raça, para que essa raça se tornasse seus escravos novamente. Enki então foi atrás de algum animal no planeta que tivesse evoluído naturalmente, e encontrou um primata que tinha um material genético compatível com o uso dos Anunnakis, esses primatas que no caso seriam os macacos. Isso porque, segundo os sumérios, quando as luas de Nibiru se colidiram com Tiamat, algumas partículas genéticas e orgânicas de Nibiru ficaram em Tiamat, e seria dessa forma que a vida aqui na Terra teria dado início e se evoluiu. Enki então começou as suas experiências genéticas, pegando o óvulo de uma fêmea primata e fertilizando com o espermatozoide de um Anunnaki, e depois colocar esse óvulo no útero de uma fêmea Anunnaki, para que ela pudesse dar vida a uma espécie mutante, meio terráqueo e meio Anunnaki. E foi dessa maneira então que surgiu o primeiro híbrido entre o Homem das Cavernas com os Anunnakis. E essa primeira raça híbrida foi chamada então de Homem Sapiens. E segundo as tábuas, galera, esse primeiro homem, ele era chamado de Adamo, ou também conhecido como Adão. Galera, nessa hora aí você deve estar pensando, puxa, Adão, primeiro homem. Existem várias histórias, a gente não está contando a da Bíblia, a gente está contando a das tábuas sumérias. Então vamos continuar. Então, depois de criar os Homo sapiens, os Anunnakis colocaram seu plano em prática, que era utilizar aquela raça como escravos. Então, os Homo sapiens começaram a minerar o ouro aqui na Terra. E teria sido nesse período que começou a adoração aos deuses, que na verdade na época era trabalhar para os deuses. Como se a função daqueles seres humanos ou dos Homo sapiens seriam trabalhar e servir os seus deuses criadores, cultuar eles. As tábuas também diziam que eles não usavam os Homo sapiens apenas para trabalho. Os Anunnakis também educavam eles, com assuntos acadêmicos, tecnológicos e sociais. E tudo isso em troca do seu trabalho de escravo. Mas quanto mais eles mineravam ouro e encontravam ouro, mais ouro eles queriam achar. E por isso que o trabalho só aumentava. E os Anunnakis precisavam então de mais raça humana para trabalhar. Só que havia um problema, galera. Essa raça humana não veio fértil, ela era estéria. Infelizmente, eles não podiam se reproduzir. Então Enki aperfeiçoou a estrutura genética, criando a segunda geração de híbridos entre os humanos e a raça alienígena, que agora poderiam se reproduzir sozinhos. Enki pegou o DNA de Adamo e cruzou com o DNA de sua companheira, que chamava Ninti, criando uma fêmea que pudesse reprocriar. Segundo as escritas, isso também acabou gerando uma superpopulação, e muitos humanos foram banidos das suas cidades, já que estava já cheio de trabalhadores. A essa altura do campeonato, galera, os humanos já estavam evoluindo, se tornando cada vez mais bonitos, inteligentes e atrativos, e isso acabou chamando a atenção de alguns líderes Anunnakis. As tábuas diziam o seguinte: quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram como esposas, e desse cruzamento proibido entre raças começaram a nascer híbridos gigantes, chamados de Néfilins. E esse lance então dos filhos dos deuses se relacionarem com as filhas dos homens deixou Enlil, outro irmão, muito furioso, pois esse não era o plano inicial. Como já haviam passado muitos anos da primeira expedição aqui na Terra, Nibiru estaria passando novamente pelo sistema solar, isso depois de 3.600 anos, e isso poderia causar uma catástrofe na Terra. Então o outro irmão, Enlil, viu que um desastre estava se aproximando e aproveitou dessa situação crítica como uma oportunidade de deixar a humanidade ser dizimada. Essa grande catástrofe na Terra foi escrita pelos sumérios nas tábuas como o Grande Dilúvio, e foi descrita nas tábuas da seguinte maneira: por dias antes do dilúvio, a terra estava fazendo um ruído, gemendo, como se estivesse com dor. Manchas pretas apareceram na superfície do sol, as temperaturas aumentaram e as calotas de gelo começaram a derreter. Mas enquanto Enlil queria deixar a raça humana se dizimar, Enki, que era o criador, não queria deixar a sua obra-prima, os Homo sapiens, serem dizimados. Então secretamente Enki teria falado
contato com um homem chamado Ziusudra, que em hebraico pode ser traduzido como Noé, em que pediu para o homem reunir alguns humanos, animais e colocar em uma nave submarina, construída por ele, para eles serem salvos das inundações que aconteceriam na Terra. A história diz que enquanto na Terra acontecia um grande dilúvio, uma grande catástrofe, todos os outros Anunnakis estavam salvos em suas naves no céu, apenas observando a catástrofe dizimando toda aquela raça, criada para ser escravo deles. Então dias difíceis chegaram na Terra. As placas diziam que, então houve escuridão durante o dia e a noite. A Lua, como se fosse um monstro, foi engolida. Como o planeta Nibiru estava se aproximando novamente do sistema solar, acabou gerando uma enorme nuvem de fumaça aqui na Terra e também uma tempestade muito forte, que deixou a Terra numa escuridão total. Vários maremotos atingiram a Terra por 7 dias, destruindo tudo o que tinha, sem contar também que depois ficou chovendo por 40 dias. Então a Terra estava debaixo d'água. Então, como a Terra estava toda em caos, os Anunnakis foram embora e resolveram voltar para cá apenas alguns anos depois que tudo já havia passado. Eles voltaram para repovoar a Terra, mas foram surpreendidos pelos humanos que haviam sobrevivido, e a Terra já estava com seus habitantes, os seres humanos. A lenda diz então que depois deles terem chegado e se surpreendido com uma raça que já estava viva aqui, eles teriam construído monumentos alinhados às estrelas para que os humanos cultuassem esses deuses. E a ponto de curiosidade, as pirâmides do Egito são perfeitamente alinhadas com algumas estrelas, que levantam a teoria de que os Anunnakis teriam vindo aqui na Terra para deixar esses sinais. A Terra então teria sido repartida entre os Anunnakis, dividindo ela entre os filhos Enki e Enlil. Cada um ficaria responsável por reconstruir uma região. E foi assim então que teriam sido criadas as famílias e linhagem reais. E eles teriam vindo dos próprios Anunnakis, que governavam partes do planeta. Eles são tipo os reptilianos, né, mano? Os Anunnakis. É uma raça alienígena superior que tá dentro do governo, tá dentro das famílias mais ricas, mais poderosas, porque milhares de anos atrás eles seriam os criadores. E é por isso que muitos acreditam que ainda hoje os Anunnakis estejam controlando a Terra, por terem criado os seres humanos e também por terem liderado a gente por muito tempo. Pois muitos acreditam que essa raça alienígena ainda esteja entre nós, controlando os cargos mais importantes do planeta, como se fossem os Illuminatis ou os reptilianos. As tábuas ainda dizem que quando eles voltaram para a Terra, eles teriam ficado aqui até o surgimento dos povos sumérios. Povos que foram presenteados pelos Anunnakis com suas tecnologias, inteligência e conhecimento, tornando aquela nova civilização suméria como a mais avançada e inteligente para a época, e assim podendo desenvolver muitas coisas para a nossa humanidade. Que, como já falamos, galera, os sumérios surgiram do nada, e entre todos os povos eram os mais avançados daquela época. Os caras tinham conhecimento que a gente só foi descobrir hoje em dia, com muita tecnologia e estudo. E como está escrito nas tábuas, galera, em algum momento pode passar por perto novamente do nosso planeta. E será que quando o Nibiru ou o Planeta X se aproximar novamente da Terra, os Anunnakis também vão voltar para tentar salvar as suas criações? Evidências. Tá, galera, tudo isso que contamos teoricamente teria sido tirada das tábuas dos sumérios e depois foi escrito em um livro. Mas será que foram encontradas algumas evidências que provam essas histórias? Por incrível que pareça, galera, algumas coisas realmente foram encontradas, que tentam comprovar a real existência dos Anunnakis aqui na Terra. Uma delas é um registro onde os sumérios informavam onde ficava o laboratório dos Anunnaki, onde eram feitas suas experiências genéticas e que teria dado origem aos primeiros Homo sapiens. Coincidência ou não, galera, essa área descrita pelos sumérios, onde seria o laboratório dos Anunnakis, é exatamente a mesma área onde foi encontrado o DNA humano mais antigo, conhecido como Lucy. Outra evidência foi o desenho perfeito de um aeroplano, uma espécie de nave com design de avião, um desenho encontrado em uma pedra dentro de uma pirâmide, que teria sido feito pelos Anunnakis para guardar esses segredos e tecnologias dentro da pirâmide. Outra evidência mais recente foi a descoberta chamada ouro monoatômico, encontrado lá no Oriente Médio. Ela é uma substância que foi encontrada recentemente e possui propriedades antigravitacionais. Será que é por isso então que os Anunnakis precisariam desse ouro? Mas mesmo encontrado recentemente, depois de alguns estudos, foi descoberto que esse ouro foi produzido aqui no nosso planeta há mais de 3.000 anos atrás. E por último, galera, o mais importante, as evidências das 14 tábuas sumérias. As tábuas que foram traduzidas e contaram todas essas histórias. Se os sumérios são inteligentes, tinham conhecimentos, sobre humanos, acho que eles não iam escrever historinha, tipo, vou enganar aqui uma galera. Com certeza foi alguma coisa que eles passaram, vivenciaram e, sei lá, quiseram contar
contar aí pra humanidade. Mas será mesmo que foi dessa forma? Ou será que foi alguma viagem sumérica muito louca aí que a gente não sabe? Usou alguma planta lá, né? Comeu um cogumelo lá no Oriente Médio. Independente se essa história é loucura ou faz sentido, ela não deixa de ser interessante, né, galera? Com certeza muito legal ver de outra forma de como nós surgimos e nos evoluímos. Viaja ou não, galera, não deixa de ser bastante interessante. Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui não é pra ir contra a religião de ninguém. Você crê no que você crê e ponto final. Se você crê no Big Bang, no criacionismo, na ciência, na evolução do macaco... Se você é católico, evangélico, espírita, não tem nada a ver. Essa história não é nossa, essa história é dos sumérios e nós estamos apenas passando ela pra vocês sobre os Anunnakis, que de acordo com os sumérios seriam os deuses, os que criaram os seres humanos. Então me responda uma coisa nos comentários. O que você achou dessa história? Você gostou? Não gostou? Esse momento é seu. É seu, tá? Que história viajada. Que história louca. Nossa, achei da hora isso. Não gostei, achei nada a ver. Os humanos com os alienígenas, como assim? Enfim. Vocês aí comentem aí pra nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, se você não deixou até agora. Vídeo completão aqui pra vocês, contando a história. Vocês pediram, eu vi uma galera pedindo pra fazer esse tema. Achei interessante e tá aí. Se inscrevam no canal se não é inscrito, que vocês vão ver muitas histórias aqui no canal. Essa daqui é uma mais doidona, tem mais sérias, tem mais divertida. Mano, a ideia é a gente contar todas. A ideia é trazer, como você falou várias vezes, a segunda vez, coisas interessantes aqui. E eu achei interessante, nós achamos interessante, tem muita gente que achou interessante, então coisas interessantes vão ser trazidas aqui no canal. Independente delas que sejam histórias ou reais. Ou se é real ou não. Entendeu? Claro que no final a gente vai contar pra vocês se isso aí é mentira, se é inventado. Mas enfim, o intuito do Você Sabia é contar história pra vocês, demorou? Se tiver alguma história interessante, então já deixa aqui embaixo. Mano, conta sobre tal caso, não sei o que, pode ser real, pode ser... Se conhece outra sobre a criação, deixa nos comentários que a gente traz. Vai uma outra, não sei. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, Lucas Marques, Dani Molo, lá no Instagram. E é isso, mano. Mande uma mensagem, mande um tema, fala se você acredita em ET ou não. Ficamos por aqui então, estudo pessoal, galera. Valeu!